Capítulo 7. Os bens do Sr. Bennet consistiam quase inteiramente numa propriedade que lhe rendia 2.000 libras por ano e que, infelizmente para as filhas, seria transferida, na falta de herdeiros do sexo masculino, para um parente distante, e a fortuna da mãe, embora mais do que suficiente para sua sobrevivência, mal poderia suprir a falta dos recursos paternos. O pai da Sra. Bennet havia sido advogado em Meryton e lhe deixara 4.000 libras. A Sra. Bennet tinha uma irmã casada com o Sr. Phillips, que trabalhara com o sogro e o sucedera nos negócios, e um irmão instalado em Londres, funcionário de uma respeitável empresa comercial. A aldeia de Loughborough ficava a apenas 1 milha de Meryton, uma distância bastante conveniente para as moças, que em geral se sentiam tentadas a ir até lá 3 ou 4 vezes por semana, a fim de visitar a tia e uma chapelaria que ficava bem no caminho. As 2 mais jovens, Catherine e Lydia, eram as visitantes mais assíduas. Suas mentes eram mais ociosas do que as das irmãs, e quando nada melhor surgia, uma ida a Meryton era necessária para ocupar as horas matinais e fornecer conversas para a tarde. Por mais desprovido de novidades que possa em geral ser o campo, as 2 sempre conseguiam obter algo com a tia. No momento, aliás, estavam ambas bem supridas de notícias e alegria, com a recém-chegada de um regimento militar aos arredores, o que ali deveria permanecer por todo o inverno, sendo Meryton o quartel-general. As visitas à Sra. Phillips eram agora a fonte das mais interessantes informações. Cada novo dia acrescentava algo a respeito dos nomes e conexões dos oficiais. O alojamento não era mais segredo e aos poucos começaram a conhecer os próprios oficiais. O Sr. Phillips frequentava todas as casas e isso abriu para suas sobrinhas uma manancial de felicidade, até então desconhecido. Seu único assunto eram os oficiais e a grande fortuna do Sr. Bingley, cuja menção tanto entusiasmava a mãe. Nada valia a seus olhos quando comparada ao uniforme de seus alferes. Depois de ouvir numa manhã o entusiasmo das filhas a respeito do tema, o Sr. Bennet observou com frieza: de tudo o que posso deduzir por sua maneira de falar, vocês devem ser as 2 moças mais tolas do país. Eu já suspeitava disso há algum tempo, mas agora estou convencido. Catherine ficou desconcertada e nada respondeu, mas Lydia, com total indiferença, continuou a manifestar admiração pelo Capitão Carter e esperanças de vê-lo ao longo do dia, pois ele iria para Londres na manhã seguinte. Fico pasma, meu caro, disse a Sra. Bennet, com sua pronta disposição para considerar tolas as suas próprias filhas. Se eu quisesse pensar de forma ofensiva a respeito das filhas de alguém, não seria das minhas. Se minhas filhas são tolas, espero ter sempre consciência do fato. Sim, mas acontece que são todas muito inteligentes. Este é o único ponto, felicito-me, a respeito do qual não concordamos. Eu esperava que nossos sentimentos coincidissem em todos os detalhes, mas devo, a partir de agora, discordar da senhora, quando, a considerar nossas 2 filhas mais moças, extraordinariamente tolas. Meu caro Sr. Bennet, o senhor não pode esperar que meninas como elas tenham o bom senso dos pais. Quando chegarem à nossa idade, é provável que não pensem em oficiais mais do que nós 2 pensamos. Lembro-me da época em que eu também apreciava muito uma túnica vermelha. E, na verdade, ainda aprecio. E se um esperto jovem coronel com 5 ou 6 mil de renda anual vier a desejar uma das minhas meninas, eu não lhe direi não. E o coronel Forster compareceu muito distinto em seu uniforme na outra noite em casa do Sr. William. Mamãe, exclamou Lydia, minha tia diz que o coronel Forster e o capitão Carter não visitam tanto a senhorita Watson quanto faziam logo que chegaram. Ela agora os vê com frequência na livraria dos Clark. A Sra. Bennet foi impedida de responder pela entrada do mensageiro com um bilhete para a senhorita Bennet. Vinha de Netherfield e o criado esperava a resposta. Os olhos da Sra. Bennet brilhavam de prazer e ela exclamava com entusiasmo enquanto a filha lia. Então, Jenny,
De quem é? Do que se trata? O que diz? Então, Jenny, apresse-se e nos conte rápido, querida. É da senhorita Bingley, disse Jenny e passou a ler em voz alta. Minha caríssima amiga, se não tiver bom coração para jantar hoje à noite com Louisa e comigo, correremos o risco de nos odiar pelo resto de nossas vidas, porque um dia inteiro em que duas mulheres se veem a sós, uma com a outra, nunca pode terminar sem discussão. Venha tão logo possa, depois de receber este bilhete. Meu irmão e os outros senhores deverão jantar com os oficiais. Saudações, Caroline Bingley. Com os oficiais, exclamou Lydia. Pergunto-me por que minha tia não nos falou a respeito disso. Jantando fora, disse a senhora Bennet. É muita falta de sorte. Posso levar a carruagem? Perguntou Jenny. Não, querida, você fará melhor indo a cavalo, porque é provável que chova e assim você precisará ficar e passar a noite. Este seria um bom esquema, disse Elizabeth, se a senhora tivesse a certeza de que elas não se ofereceriam para mandá-la de volta. Ah, mas os cavalheiros usarão o coche do Sr. Bingley para levá-los a Meryton e os Hursts não possuem cavalo para os seus. Eu preferiria ir com a carruagem. Mas, querida, seu pai não pode dispor dos cavalos, estou certa. Eles são indispensáveis à fazenda, não é mesmo, Sr. Bennet? São indispensáveis à fazenda mais vezes do que posso cedê-los. Se puder cedê-los hoje, disse Elizabeth, os desejos de minha mãe serão satisfeitos. Ela conseguiu afinal obter do pai uma declaração de que os cavalos estavam comprometidos. Jenny se viu assim obrigada a ir a cavalo, e a mãe acompanhou-a até a porta com muitos e entusiasmados prognósticos de um dia bastante feio. Suas esperanças se concretizaram. Jenny não estava muito longe quando começou a chover forte. As irmãs se preocuparam com ela, mas a mãe estava encantada. A chuva continuou a cair por toda a tarde, sem interrupção. Jenny certamente não poderia voltar para casa. Foi uma boa ideia minha, ora se foi, disse a senhora Bennet, mais de uma vez, como se o crédito de fazer chover fosse todo dela. Até a manhã seguinte, entretanto, ela não tomou conhecimento de toda a felicidade de seu estratagema. O café da manhã mal havia terminado quando um criado de Netherfield trouxe o seguinte bilhete para Elizabeth. Lizzie, minha querida, estou muito indisposta esta manhã. O que suponho deve ser creditado ao fato de ter me molhado muito ontem. Minhas boas amigas não querem ouvir falar em me deixar voltar para casa até que eu esteja melhor. Insistem também para que eu me consulte com o Sr. Jones. Portanto, não se alarmem se souberem que ele veio me ver. E exceto dores de garganta e de cabeça, não há nada sério comigo. Bem, minha cara, disse o Sr. Bennet quando Elizabeth terminou de ler o bilhete em voz alta. Se sua filha ficasse seriamente doente, se morresse, seria um consolo saber que tudo foi para conquistar o Sr. Bingley e por ordem sua. Ora, não tenho medo que ela morra. As pessoas não morrem de resfriadinhos sem importância. Ela será bem cuidada e enquanto estiver lá, tudo está muito bem. Eu iria até vê-la, se pudesse usar a carruagem. Elizabeth, realmente preocupada, estava decidida a ir ver a irmã, embora não houvesse carruagem disponível, e como não era boa amazona, andar era sua única alternativa, e declarou sua intenção. Como pode ser tola, exclamou a mãe, a ponto de pensar em tal coisa com toda essa lama? Você não estará nada apresentável quando chegar lá. Estarei apresentável para ver Jenny, o que é tudo o que eu quero. Isso é uma indireta, Lizzie? Perguntou o pai, para que eu mandasse buscar os cavalos? De modo algum, não pretendo evitar a caminhada. A distância nada importa quando se tem um motivo. São só 3 milhas, estarei de volta à hora do jantar. Admiro a extensão de sua boa vontade, observou Mary, mas todo impulso emocional deveria ser guiado pela razão e, na minha opinião, o esforço deveria ser sempre proporcional à necessidade. Iremos com você até Meryton, disse Catherine e Lydia. Elizabeth aceitou a companhia e as 3 jovens saíram juntas. Se nos apressarmos, disse Lydia enquanto andava, talvez possamos ver o Capitão Carter antes que se vá. Em Meryton, separaram-se.
As duas mais moças dirigiram-se ao alojamento de uma das esposas dos oficiais, e Elizabeth continuou seu caminho sozinha, atravessando campos após campos em passo rápido, pulando cercas e saltando poças com gestos impacientes, até se ver afinal diante da casa, com os tornozelos doloridos, meias sujas e o rosto afogueado pelo calor do exercício. Foi levada à saleta do café da manhã onde todos, menos Jenny, estavam reunidos e onde seu aparecimento provocou muita surpresa. Que ela houvesse caminhado 3 milhas tão cedo com um tempo tão ruim e sozinha era quase incrível para a Sra. Hurst e a Srta. Bingley, e Elizabeth tinha certeza que a desprezavam por isso. Foi de qualquer modo muito bem recebida por elas, e nas maneiras do irmão havia algo melhor do que polidez, havia bom humor e amabilidade. O Sr. Darcy falou muito pouco e a Sra. Hurst nada. O primeiro estava dividido entre a admiração pelo brilho que o exercício havia dado à pele da moça e a dúvida se a situação justificava sua vinda sozinha de tão longe. O outro pensava apenas em seu café da manhã. As perguntas de Elizabeth a respeito da irmã não receberam respostas muito favoráveis. A Srta. Bennet dormira mal e, embora de pé, estava bastante febril e sem condições de sair do quarto. Elizabeth alegrou-se por ser levada até ela no mesmo instante, e Jane, que só se controlara pelo medo de causar alarme ou ser inconveniente, expressando em seu bilhete o quanto ansiava por sua visita, ficou encantada ao vê-la. Não tinha, porém, disposição para muitas conversas, e quanto a Srta. Bingley as deixou a sós, pouco conseguiu dizer além de expressar gratidão pela extraordinária gentileza com que estava sendo tratada. Elizabeth permaneceu a seu lado em silêncio. Terminado o café da manhã, as irmãs a elas se reuniram e Elizabeth começou também a gostar delas, quando viu quanto afeto e solicitude demonstravam em relação a Jenny. O farmacêutico chegou e, tendo examinado a paciente, disse, como se poderia esperar, que ela estava com um forte resfriado e que deveriam tudo fazer para curá-la. Aconselhou-a a voltar para a cama e prometeu trazer-lhe alguns xaropes. O conselho foi seguido à risca, pois os sintomas da febre se agravaram e a dor de cabeça aumentou. Elizabeth não saiu do quarto nem por um instante e as outras moças pouco se ausentaram. Estando os cavalheiros fora de casa, elas na verdade nada mais tinham a fazer. Quando o relógio bateu 3 horas, Elizabeth achou que deveria ir e, muito a contragosto, disse o que pensava. A Srta. Bingley ofereceu-lhe a carruagem e ela só precisava de algumas insistência para aceitar quando Jenny manifestou tanta determinação em partir com a irmã, que a Srta. Bingley se viu obrigada a transformar a oferta do coach num convite para que permanecesse por mais tempo em Netherfield. Elizabeth aceitou, agradecida, e um criado foi despachado para Longbourn a fim de informar a família a sua decisão e trazer de lá um suprimento de roupas. Capítulo 8. Às 5 da tarde, as duas moças se retiraram para mudar de traje, e às 6:30, Elizabeth foi chamada para o jantar. As perguntas solícitas que então se multiplicaram, e entre as quais teve o prazer de observar o alto grau de interesse do Sr. Bingley, não pôde dar respostas encorajadoras. Jenny não estava melhor. As irmãs, ao ouvirem tal afirmativa, repetiram 3 ou 4 vezes o quanto lamentavam, o quão terrível era sofrer com um resfriado e o quanto detestavam ficar doentes. Depois, não pensaram mais no assunto. E sua indiferença em relação a Jenny, quando não estavam diante dela, devolveu a Elizabeth o prazer de toda a sua antipatia inicial. O irmão das moças era, na verdade, o único do grupo para quem ela podia olhar com alguma satisfação. Sua preocupação com Jenny era evidente e as atenções para com ela mesma bastante agradáveis, impedindo que se sentisse tão intrusa como acreditava estar sendo considerada pelos outros. Ninguém além dele lhe deu muita atenção. A Srta. Bingley concentrava-se no Sr. Darcy e sua irmã apenas um pouco menos.
Quanto ao Sr. Hurst, ao lado de quem Elizabeth estava sentada, era um homem indolente, que vivia apenas para comer, beber e jogar cartas, e que, ao descobrir que ela preferia um prato simples a um elaborado ensopado, nada mais encontrou para lhe dizer. Quando o jantar chegou ao fim, Elizabeth voltou no mesmo instante para perto de Jenny, e a senhorita Bingley começou a criticá-la tão logo ela saiu da sala. Suas maneiras foram acusadas de ser realmente péssimas, um misto de orgulho e impertinência. Ela não tinha assuntos de conserva, nem estilo, nem beleza. A senhora Hurst achava o mesmo e acrescentou: em resumo, não há nada que a recomende, exceto o fato de ser uma excelente andarilha. Nunca me esquecerei de sua aparência hoje de manhã. Ela, sem dúvida, parecia quase selvagem. Parecia mesmo, Luísa. Mal consegui me conter. Que coisa mais sem sentido ter vindo. Que necessidade tinha ela de sair saltitando pelo campo porque a irmã se resfriou? E o cabelo, tão despenteado, tão mal arrumado. É mesmo. E a anágua? Espero que tenha visto a anágua, uns 15 centímetros cobertos de lama. Tenho certeza absoluta. E a saia do vestido puxada para baixo para esconder a sujeira não dava conta do recado. Sua descrição pode ser muito exata, Luísa, disse Bingley, mas tudo isso me passou despercebido. Achei que a senhorita Elizabeth Bennet parecia muito bem quando entrou na sala hoje pela manhã. Mal me dei conta da anágua suja. O senhor observou, Sr. Darcy? Tenho certeza, disse a senhorita Bingley. Estou inclinada a pensar que não gostaria de ver a sua irmã fazer semelhante papel. Claro que não. Caminhar 3 milhas, ou 4, ou 5, ou quantas forem, com lama pelos tornozelos e sozinha, completamente sozinha? O que ela pretende com isso? A mim parece demonstrar uma abominável espécie de presunçosa independência, uma indiferença ao decoro bem típica do campo. Demonstra um afeto pela irmã, que é muito agradável, disse o Sr. Bingley. Receio, Sr. Darcy, observou a senhorita Bingley num quase sussurro, que essa aventura tenha afetado bastante a sua admiração pelos belos olhos. Nem um pouco, foi a resposta. Eles brilhavam mais devido ao exercício. Uma curta pausa seguiu-se a essa declaração e a senhora Hurst começou. Tenho uma enorme consideração pela senhorita Jenny Bennet. Ela é sem dúvida um amor de moça e eu desejaria de todo o coração que tivesse muita sorte, mas com pais como aqueles e parentes tão mal situados, receio que não tenha muitas oportunidades. Acho que ouvi você dizer que o tio delas é advogado em Meryton. É, e há outro que vive em algum lugar perto de Shepside. Isso é essencial, acrescentou a irmã, e ambas riram a mais não poder. Se elas tivessem tios em número suficiente para lotar Shepside, exclamou Bingley, isso não as tornaria de modo algum menos agradáveis. Mas, com muita lógica, reduziria suas chances de se casarem com homens de alguma posição social, retrucou Darcy. A essa observação, Bingley não deu resposta, mas suas irmãs concordaram encantadas e se divertiram por algum tempo às custas dos parentes vulgares de sua caríssima amiga. Num gesto de renovada ternura, entretanto, ao deixar a sala de refeições, voltaram ao quarto onde estava Jenny e lhe fizeram companhia até serem chamadas para o café. Ela estava ainda muito fraca e Elizabeth não quis de maneira alguma deixá-la, até bem mais tarde, quando teve a alegria de vê-la adormecer e quando lhe pareceu mais adequada do que agradável a ideia de que deveria descer. Ao entrar na sala de estar, encontrou todo o grupo entretido num jogo de lu e foi imediatamente convidada a se juntar a eles, mas, suspeitando que fizessem apostas altas, recusou e, usando a irmã como desculpa, disse que se distrairia com um livro, no pouco tempo de que dispunha para estar ali. O Sr. Hurst olhou-a com perplexidade. Prefere ler a jogar? Disse ele. Isso é um tanto inusitado. A senhorita Elizabeth Bennet, disse a senhorita Bingley, despreza as cartas. Ela é uma grande leitora e nada mais lhe dá prazer.
Não mereço nem tal elogio, nem tal censura, exclamou Elizabeth. Não sou uma grande leitora e muitas coisas me dão prazer. Tenho certeza de que cuidar de sua irmã lhe dá prazer, disse Bingley, que espero seja em breve ainda maior por vê-la restabelecida. Elizabeth agradeceu de coração e andou em direção à mesa onde havia alguns livros. Ele de imediato se ofereceu para ir buscar outros, todos os que haviam em sua biblioteca. E eu gostaria que minha coleção fosse maior, para seu proveito e meu próprio crédito. Mas sou um preguiçoso e penso que mesmo não tendo muitos, tenho mais do que já abri. Elizabeth garantiu-lhe que ficaria perfeitamente satisfeita com os que havia na sala. Surpreende-me, disse a senhorita Bingley, que meu pai nos tenha deixado uma coleção de livros tão pequena. Que encantadora biblioteca o senhor tem em Pemberley, Sr. Darcy. Tem que ser boa, respondeu ele. É obra de muitas gerações. E o senhor também acrescentou muita coisa, já que está sempre comprando livros. É incompreensível que se negligencie uma biblioteca familiar nos dias em que vivemos. Negligenciar. Estou certa de que o senhor não negligencia coisa alguma, capaz de aprimorar a beleza daquele nobre lugar. Charles, quando você construir a sua casa, espero que tenha metade do encanto de Pemberley. Também espero. Mas eu, na verdade, o aconselharia a comprar algo naquelas redondezas e tomar Pemberley como modelo. Não há melhor condado na Inglaterra do que Derbyshire. Com toda certeza, comprarei a própria Pemberley se Darcy o vender. Estou falando de coisas possíveis, Charles. Palavra de honra, Caroline. Acho muito possível obter Pemberley pela compra do que pela imitação. Elizabeth estava tão entretida com o que era dito que muita pouca atenção lhe restava para dar ao livro, e logo, deixando-o de lado, dirigiu-se para perto da mesa de jogos e parou entre o Sr. Bingley e sua irmã mais velha para observar o jogo. A senhorita Darcy cresceu muito desde a primavera? Perguntou a senhorita Bingley. Ficará tão alta quanto eu? Acho que sim. Ela tem agora a altura da senhorita Elizabeth Bennet, ou talvez um pouco mais. Como eu gostaria de vê-la de novo. Nunca encontrei alguém que me encantasse tanto. Que comportamento, que modos, tão prendada para a idade. Seu desempenho ao piano é sublime. Fico impressionado, disse Bingley, com a paciência que têm as jovens para se tornarem tão prendadas como são todas. Todas as jovens são prendadas? O que é isso, meu caro Charles? Todas sim, eu acho. Todas elas pintam mesas, forram biombos e tecem bolsas. Não conheço nenhuma que não saiba fazer isso. E tenho certeza de que nunca ouvi uma moça ser mencionada pela primeira vez sem ser informado de que era muito prendada. Sua lista das habilidades mais comuns, disse Darcy, é bem verdadeira. A palavra prendada tem sido aplicada a mais de uma mulher que só a merece por saber tecer uma bolsa ou forrar um biombo. Mas estou longe de concordar com você quanto à sua opinião sobre as senhoras em geral. Não posso me vangloriar de conhecer mais do que meia dúzia entre todas as minhas relações que sejam realmente prendadas. Nem eu, com certeza, disse a senhorita Bingley. Sendo assim, observou Elizabeth, devem ser muitas as suas exigências para que considere uma mulher prendada. Sim, são muitas as exigências. Ah, sem dúvida, exclamou sua fiel colaboradora. Ninguém pode ser considerado realmente prendado se não superar em muito o que se encontra na maioria. Uma mulher deve ser profunda conhecedora de música, canto, desenho, dança e línguas modernas para merecer tal adjetivo. E além de tais dotes, deve possuir algo mais em suas atitudes e modo de andar, no som de sua voz, em seu vocabulário e no modo como se expressa, ou o termo seria apenas parcialmente merecido. Tudo isso ela deve possuir, acrescentou Darcy, e a tudo isso ela deve ainda somar algo mais substancial, como o aperfeiçoamento do intelecto através de muita leitura. Já não me surpreende mais que o senhor conheça apenas 6 mulheres prendadas. Agora me pergunto se realmente conhece alguma. Será a senhorita tão severa em relação ao seu próprio sexo,
a ponto de duvidar da possibilidade de tudo isso? Nunca vi uma mulher assim. Nunca vi tantas habilidades, bom gosto, determinação e elegância juntas, como descreveu. Tanto a senhora Hurst quanto a senhorita Bingley protestaram contra a injusta de sua dúvida implícita e afirmavam ambas que conheciam muitas mulheres que corresponderiam àquela descrição, quando o Sr. Hurst chamou-lhes à ordem, com queixas amargas pela sua desatenção para com o que importava, cessando então toda a conversa. Elizabeth deixou a sala pouco depois. Elizabeth Bennet, disse a senhorita Bingley quando a porta se fechou atrás dela, é uma dessas jovens que tentam se valorizar perante o outro sexo, desacreditando o seu próprio. E é bem provável que com muitos homens isso funcione, mas na minha opinião esse é um expediente mesquinho, um recurso muito baixo. Sem dúvida, retrucou Darcy, a quem a observação era especialmente dirigida. A baixeza em todos os artifícios que as senhoras se prestam a usar, tendo como meta a sedução. Tudo o que beira a astúcia é desprezível. A senhorita Bingley não ficou assim tão satisfeita com a resposta a ponto de levar adiante o assunto. Elizabeth voltou à companhia deles apenas para dizer que Jane estava pior e que não poderia deixá-la sozinha. Bingley insistiu para que mandassem buscar imediatamente o Sr. Jones, enquanto suas irmãs, convencidas de que nenhuma ajuda profissional do campo poderia ter qualquer utilidade, recomendaram que se despachasse um mensageiro à capital para trazer um dos mais eminentes médicos. Tal sugestão ela não quis aceitar, mas não descartou a ideia do irmão das moças e ficou acertado que iria buscar o Sr. Jones cedo pela manhã, se a senhorita Bennet não estivesse francamente melhor. Bingley estava bastante perturbado. Suas irmãs declararam-se desoladas. Elas, entretanto, procuraram compensar seu infortúnio com duetos após a ceia, enquanto ele não encontrou melhor consolo para sua inquietação do que dar à governanta instruções para que todos os cuidados fossem prestados à jovem doente e sua irmã.